Durante toda a minha infância, uma coisa sempre me intrigou na casa da vovó: ela tinha uma versão inexplicável a Regina Casé. Toda vez que aparecia a apresentadora na televisão, seja no TV Pirata, no Esquenta ou em qualquer programa, minha avó mudava de canal imediatamente com uma cara de desgosto. Quando eu perguntava por quê, ela apenas resmungava algo como "essa aí não presta" e mudava de assunto. Na época, eu achava que era apenas birra de pessoa idosa, daquelas que não gostam de humor moderno ou de televisão barulhenta. Minha avó sempre foi uma mulher elegante, de classe média, que trabalhava como professora de piano e dava aulas particulares em casa. Ela gostava de coisas refinadas, música clássica, literatura, então pensei que simplesmente não aprovava o estilo irreverente da Regina. Foi só depois que ela morreu, em 2022, que descobri o verdadeiro motivo daquele ódio aparentemente sem explicação. Enquanto organizava suas coisas, encontrei uma caixa antiga guardada no armário do quarto dela. Dentro havia fotografias, cartas e um diário que ela manteve durante décadas. Entre as páginas amareladas, encontrei a explicação para tanto rancor. Minha avó, Dona Eulália, tinha 28 anos quando chegou ao Rio de Janeiro em 1952, vinda do interior de Minas Gerais. Era uma pianista talentosa que sonhava em fazer carreira artística na capital federal. Foi através de conhecidos do meio musical que ela conseguiu uma oportunidade para trabalhar na Rádio Nacional, a mais importante do país na época. Começou como pianista de apoio em programas musicais, mas sonhava em crescer e talvez até ter seu próprio programa dedicado à música clássica. No diário dela, descobri que foi na Rádio Nacional que ela conheceu Adhemar Casé, o famoso radialista pioneiro que tinha o programa Casé. Ele era casado com Graziella, mas segundo minha avó escreveu, era um homem charmoso e sedutor, conhecido por seus casos extraconjugais no meio artístico. Numa entrada datada de março de 1953, minha avó conta que Adhemar Casé começou a cortejá-la insistentemente. Ele prometia ajudar sua carreira, dizia que ela tinha talento para ser muito mais que uma simples pianista de apoio. Falava em criar um programa especial para ela, em apresentá-la aos grandes nomes da música brasileira. Minha avó, jovem e sonhadora, se deixou envolver por aquelas promessas. Durante meses, eles mantiveram um relacionamento secreto. Adhemar dizia que estava separando dos negócios da esposa e que em breve assumiria um romance publicamente. Enquanto isso, ela esperava pacientemente pelas oportunidades prometidas na carreira. O que mais me chocou foi descobrir numa carta guardada que minha avó chegou a engravidar de Adhemar Casé em 1954. Ela conta que quando comunicou a gravidez a ele, o radialista ficou desesperado. Disse que não podia assumir um filho fora do casamento, que isso destruiria sua carreira e sua família. A situação ficou ainda mais dramática quando Adhemar descobriu que sua esposa Graziella também estava grávida do mesmo período. Ela esperava Geraldo, que viria a ser o pai da Regina Casé. Sentindo-se pressionado e com medo do escândalo, ele forçou minha avó a tomar uma decisão que a marcou para sempre. Numa das páginas mais dolorosas do diário, minha avó escreve sobre como Adhemar a pressionou para fazer um aborto. Na época era algo extremamente perigoso e traumático. Ele ameaçou destruir sua carreira, disse que contaria para todos que ela era uma mulher de má reputação que se envolvia com homens casados. Minha avó cedeu à pressão, mas a situação foi terrível. Ela quase morreu durante o procedimento clandestino e nunca mais conseguiu engravidar. O sonho de ser mãe, que era tão importante para ela quanto o sonho artístico, foi destroçado por conta daquele relacionamento. Como se não bastasse, depois de tudo o que aconteceu, Adhemar Casé simplesmente a abandonou. Não cumpriu nenhuma das promessas feitas sobre a carreira dela. Pelo contrário, usou sua influência para que ela fosse demitida da Rádio Nacional. Disse que não podia correr o risco de ter por perto alguém que sabia demais sobre sua vida pessoal. Minha avó teve que voltar para Minas Gerais humilhada e destruída, tanto emocional quanto profissionalmente. Nunca mais conseguiu uma oportunidade no meio artístico carioca. Teve que se contentar em dar aulas de piano em cidades do interior, sempre carregando a amargura daquela experiência. Anos depois, quando Regina Casé começou a aparecer na televisão no início dos anos 80, minha avó descobriu que ela era neta de Adhemar Casé. Cada aparição da atriz era um lembrete doloroso de tudo que ela havia perdido por causa daquele homem.
Via ali a neta vivendo o sucesso e a fama que ela própria poderia ter conquistado. O que mais doía era saber que Regina cresceu numa família estruturada e privilegiada, filha do escritor Geraldo Cazé, neta do poderoso radialista. Tinha todas as portas abertas no meio artístico, enquanto minha avó havia sido cruelmente excluída do mesmo ambiente por causa do avô da atriz. Numa entrada de 1988, quando o TV Pirata estava no auge, minha avó escreve que não conseguia assistir Regina Cazé sem sentir uma mistura de raiva e tristeza. Não era culpa da atriz, ela reconhecia isso, mas era impossível separar a pessoa do símbolo de tudo que havia perdido. O mais tocante foi descobrir que minha avó acompanhava secretamente a carreira de Regina. Entre os recortes guardados havia matérias sobre o sucesso da atriz, como se ela precisasse entender o que resultou da família que destruiu seus sonhos. Era uma obsessão dolorosa que ela carregou por décadas. Numa carta escrita em 2000, minha avó fala sobre como se sentiu quando soube da morte de Adhemar Cazé. Não foi alívio, como poderia imaginar, mas uma melancolia profunda. Percebeu que aquele homem levou consigo a única chance que ela teria de obter justiça ou reconhecimento pelo que havia sofrido. O que mais me emocionou foi uma entrada do Diário datada de 2010. Minha avó escreveu que assistiu a uma entrevista onde Regina Cazé falava com carinho do avô e de como ele influenciou sua vida. Naquele momento, ela percebeu que a atriz cresceu conhecendo apenas o lado bom de Adhemar, sem saber do mal que ele causou a tantas mulheres. Na última entrada sobre o assunto, de 2021, minha avó escreveu que finalmente conseguia ver Regina Cazé como uma artista talentosa, separada da história familiar. Reconheceu que a atriz construiu sua própria carreira com mérito e que não tinha culpa pelos pecados do avô. Ela termina dizendo que guardava apenas pena da menina que ela mesma foi um dia, jovem e ingênua, que acreditou nas promessas de um homem poderoso. E que Regina representava não o que ela perdeu, mas o que ela poderia ter sido se não tivesse encontrado Adhemar Cazé no caminho. O que mais me impressionou foi descobrir que, mesmo carregando toda essa dor, minha avó continuou ensinando piano para crianças da vizinhança por mais de 40 anos. Ela transformou sua frustração artística em dedicação aos pequenos, sempre falando sobre a importância da música na formação das pessoas. Era sua forma de ainda contribuir para o mundo artístico, mesmo tendo sido excluída dele tão cruelmente. Numa entrada do Diário de 1995, ela conta sobre uma de suas alunas que conseguiu uma bolsa no conservatório. Escreveu que sentiu uma alegria imensa, como se finalmente estivesse cumprindo sua missão na música. Era como se cada aluno que prosperava fosse uma pequena vitória contra o destino que Adhemar Cazé havia imposto a ela. Descobri também que minha avó chegou a escrever várias composições ao longo da vida. Encontrei partituras manuscritas escondidas numa gaveta, peças lindíssimas que nunca foram tocadas publicamente. Uma delas, intitulada Sonho Perdido, datava de 1955, logo após o trauma que viveu no Rio de Janeiro. O mais tocante foi encontrar uma carta que ela escreveu para si mesma em 1980, no aniversário de 25 anos da tragédia que mudou sua vida. Nela, minha avó faz um balanço de tudo que viveu e reconhece que, apesar da dor, construiu uma vida digna e útil. Diz que seus alunos se tornaram sua família, sua música e seu legado. Numa das últimas entradas do Diário, de 2020, ela revela algo que me emocionou profundamente. Durante todos esses anos assistindo Regina Cazé na televisão com aparente ódio, ela estava na verdade estudando a performance da atriz. Escreveu que reconhecia nela o mesmo talento natural que ela própria possuía, a mesma capacidade de cativar o público. Minha avó confessa que, secretamente, sentia orgulho de ver uma mulher brasileira conquistando espaços na televisão e no cinema. Mesmo carregando o sobrenome Cazé, Regina representava algo que ela admirava, a força feminina no meio artístico. Era um sentimento contraditório que ela levou décadas para conseguir processar. Descobri que ela chegou a escrever uma carta para Regina Cazé em 2005, mas nunca enviou. Nessa carta, que encontrei entre os papéis, ela conta toda a história e pede desculpas pelo rancor que nutriu injustamente pela atriz. Termina dizendo que reconhece o talento dela e que lamenta não ter tido a grandeza de separar a pessoa da família desde o início. O mais surpreendente foi descobrir que minha avó acompanhou de perto o trabalho social que Regina desenvolveu ao longo da carreira, especialmente com comunidades carentes.
Ela recortava matérias sobre os projetos sociais da atriz e guardava numa pasta separada, como se isso de alguma forma redimisse do ódio que sentia. Em 2015, quando Regina Casé ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília, minha avó escreveu uma entrada emocionante no diário. Disse que finalmente conseguiu ver na atriz não a neta do homem que a machucou, mas uma artista completa que honrava a profissão que ela própria tanto amou. Na penúltima entrada sobre Regina Casé, datada de 2019, minha avó escreve que gostaria de ter conhecido a atriz pessoalmente. Diz que imagina que ela seria uma pessoa generosa e acolhedora, completamente diferente do avô. Era como se finalmente tivesse conseguido perdoar não apenas Regina, mas também a si mesma por tantos anos de rancor. Hoje entendo que minha avó não odiava realmente Regina Casé. Ela odiava o que a atriz representava, uma vida que poderia ter sido sua, um sucesso construído sobre o mesmo sobrenome que destruiu seus sonhos, uma carreira artística que ela nunca pôde ter. Mas por trás desse ódio aparente, havia uma admiração secreta e um respeito que ela demorou décadas para conseguir expressar, mesmo que apenas para si mesma.